Olá, amigos. TV Sebrae está de volta com a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Hoje aqui conosco está o candidato do PTRB, o Partido Trabalhista Renovador Brasileiro, Levi Fidelis. Candidato, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu começo a nossa conversa com a seguinte pergunta. O senhor considera importante a pequena empresa para o desenvolvimento do país? E se o senhor considera isso, sim, de que maneira, em que sentido? Naturalmente que a pequena empresa não apenas é importante, como é essencial para o nosso país. Nós sabemos que parte considerável do emprego gerado hoje nesse país, cerca de 50%, provém da pequena e média empresa. Além do mais, o programa que eu defendo como candidato à presidência da República coloca entre as suas prioridades a pequena e média empresa. Nós sabemos que hoje ela é muito maltratada. Os governos que se sucedem há 20 anos, os governos da Revolução até hoje, colocam muita coisa no papel, mas não colocam realmente na prática. Quando o senhor fala colocar a pequena empresa como prioridade, o que significa? Veja bem, hoje o governo dá prioridade a juros bancários, a que as multinacionais produzem carro nesse país, têm isenções, mas chega na hora da pequena e média empresa, é só bordoada. Nós vemos que a empresa, quando vai descontar um título, é pelo pico de juros. Quando ela tem que se registrar, se o Sebrae, que hoje exatamente é um órgão que ajuda essas pequenas e médias empresas, não fosse um órgão ativo, as pequenas e médias empresas levam meses para ser registradas, para estarem legalizadas. Então, eu tenho a impressão que a prioridade, se por um lado o governo também dá prioridade à educação, mas não leva essas verbas à educação, também no tocante à pequena e média empresa. Ele dá muita razão, mas na hora mesmo do vamos ver, não dá à pequena e média empresa o valor que elas merecem, o valor que elas têm. Do ponto de vista social, qual que o senhor acha que é a importância maior da pequena empresa para o desenvolvimento do país? Bom, conforme eu estava dizendo, como ela é geradora de 50% do que nós temos de mão de obra, se ela proporciona emprego, por outro lado, nós estamos dando à sociedade a oportunidade de desenvolvimento. Né? Através do desenvolvimento é que se alcança o bem-estar social. Né? Uma coisa puxa a outra. Né? Nesse sentido, nós então queremos e vamos fazer, em sendo eleitos, com que o Ministério de Indústria e Comércio, por exemplo, dê mais agilidade a essas empresas, para que o Ministério de Indústria e Comércio tenha setores de comércio internacional que ajudem essas empresas a exportarem mais, que os setores de Ministério do Interior fixem essas empresas também no interior desse país, porque nós vemos que as pequenas e médias empresas, elas também necessitam de apoio institucional, financeiro e orientação. E esse governo nunca deu orientação, especialmente o governo Itamar. O senhor já tocou nesse assunto, eu gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco mais com relação ao seguinte. O senhor mesmo disse que a pequena empresa ela tem um tratamento não adequado hoje no Brasil. Na verdade, a pequena empresa no país ela é tratada como uma grande empresa, da mesma forma. Então, isso no aspecto jurídico, trabalhista, previdenciário e principalmente com relação a conseguir os créditos. O senhor concorda com isso ou o senhor acha que a pequena empresa tem que ter um tratamento diferenciado? Veja bem, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, possui verbas de milhões e bilhões de dólares. Eu nunca vi um caso objetivo em que o BNDES chegasse para esse segmento social e econômico, que é a pequena e média empresa, e dissesse, olha, vocês terão agora um financiamento de 4 ou 5 anos, com juros subsidiado, não é? Ao passo que para as empresas grandes que têm lastro econômico, lastro de garantias, dão finames de longos prazos, não é? Planos de construção de longos prazos. Eu vou me reportar a um segmento onde eu milito, onde eu estou especificamente, o setor de informática. O Proinfo, eu me lembro de uma data o que é o Proinfo? Específica. O Proinfo é o financiamento para a informática, né? Onde o BNDES sempre teve verbas vultosas. Quando em 1989, ainda no governo Sarney, voltou-se pela primeira vez essas verbas específicas para o BNDES, para o Proinfo, foram 430 milhões de dólares. Gente,
Mais de 70%, chegando a quase 80% dessas verbas, foram para 3, 4 empresas que não precisavam dessas verbas. Eram empresas vinculadas ao Itaú, Itautec, empresas vinculadas ao Bradesco. Ora, esses bancos é que têm que financiar suas empresas. Agora, mais de 300, 400 empresas solicitaram estes investimentos e não obtinham. Por quê? Tem que ter garantias reais, tem que ter mais de 5 anos de existência. Quem é que nasce com 5 anos? Ninguém nasce com 5 anos. Né? Então, o pequeno, o médio empresário que está me vendo nesse momento, eu tenho certeza que ele compactua comigo dessas agruras que nós temos passado a nossa vida toda. Na hora de registrar a empresa, na hora de registrarmos novos empregados, na hora de buscar um financiamento. Entra plano, sai plano, só os bancos saem lucrando. E um dos setores mais sofridos, exatamente, pequena e média empresa. Como é que o senhor faria essas mudanças? Como é que o senhor faria esse ajuste? Olha, a primeira coisa, esse país tem que, em definitivo, deixar de fazer planejamento e programa de curtíssimo prazo. Nós temos que voltar aos tempos, não digo de antigamente, mas pelo menos coisas que deram certo no momento da evolução. De 64 a 85, 86, o Brasil produzia planejamentos de médio e longo prazo. Eram planos quinquenais, decenais. Nós fazíamos a infraestrutura desse país, aeroportos, portos, telefonia, todos os segmentos de longo prazo. Hoje em dia não se programa nada, é para 30 dias, porque uma inflação galopante desce de 40% a 50% quando estávamos. E hoje que a inflação está reduzida, graças a esse plano que o governo implementou agora, vem o próprio governo e coloca juros em patamares astronômicos de 45% reais ao ano, 8, 9, 10% ao mês. É impossível uma pequena empresa descontar um título a duplicado e ela necessita de capital de giro. Então, é necessário que os nossos planificadores, os nossos planejadores, os ministérios de desenvolvimento, os bancos econômicos sociais, planifiquem, planejem para longo prazo. Então, esse país não pode viver só para o dia de amanhã, dia depois da manhã. Agora, várias das reformas que o senhor está apregoando aí no seu plano de governo necessitam de uma mudança na Constituição. Naturalmente. Não é isso? Bonier, você tocou num ponto fundamental. O ponto número 1, inclusive, do meu programa de governo, que são 10 pontos, 10 linhas, que eu vou, inclusive, citar um dos quais, que é exatamente esse, que nós propugnamos por uma revisão constitucional imediata. Assumido o Congresso, assumido o governo, o novo governo que se instalará, nós temos que imediatamente promover reformas estruturais do plano econômico. Nós temos que colocar o país factível, viável, como no mundo todo. Há uma inter-relação entre governo e empresa, mas não há, em qualquer país desenvolvido, uma dependência de pequena empresa de governo, ou de grande empresa de governo. Aqui tudo é por lei. Tem que fazer isso no murro, se não der, dá isso, dá aquilo. Então nós temos que deixar a empresa funcionar, o mercado funcionar, sem interferência. Basicamente é isso. As próximas modificações contratuais devem deixar esses pontos retrógrados. Temos que invadir imediatamente o campo da democracia, também no plano econômico. O senhor citou agora há pouco, 50%, eu vou até colocar para o senhor que a pequena empresa no Brasil, na verdade, é responsável por 6 em cada 10 empregos, por metade de tudo que é produzido no país e também pelo pagamento de 42% dos salários que os trabalhadores recebem hoje no Brasil. No entanto, essa mesma pequena empresa participa com apenas 5% de todas as encomendas públicas que são feitas às empresas brasileiras e não é pouco, é uma verba aí no montante de 100 bilhões de dólares. O senhor acha que está certo isso? Como é que o senhor pretende mudar isso? Meu caro Bonier, meu amigo, minha amiga, pequeno empresário, é uma das grandes injustiças que os governos que se sucedem nesse país cometem. Porque se esses empresários, que correspondem com 50% do nosso produto interno bruto, em emprego, em produção, não são contemplados com a oportunidade de poderem produzir e a partir, sobretudo, do maior empregador deste país, que é o próprio governo, a partir do que mais investe, que é esse próprio governo. Ora, quem vai nos ajudar? Não é nenhuma multinacional ou empresa que vem do exterior que vai chegar aqui, olha, pequena e microempresa, me produza isso. O próprio governo, como incentivador maior, deveria chegar para a pequena e média empresa e abrir as possibilidades de participação. Ao contrário, se você chegar hoje num Serco, numa Petrobras, em qualquer empresa estatal, eles vão lhe pedir um mundaréu cadastral que é impossível você poder
cumprir com essas regras. É impossível você chegar, eles querem que você tenha 2 anos de experiência, que você surgiu agora. Você precisa de ter capital X. Gente, você para ter um capital X vai pagar um imposto louco para você incorporar ativo nessas empresas. Ora, as pré-condições são extremamente difíceis. A não ser que você se una com outras empresas para poder cumprir com certas exigências, é impossível você hoje participar. Você vai preencher um cadastro em qualquer estatal nesse país, aí vem aquela proteção. Não, se é uma empreiteira, a empreiteira tem que ter X de obras, metragem tal. Eu me lembro um caso, vou contar recentemente, onde nos foi solicitada interferência para um apoio para uma empresa no sentido lato da palavra, ou seja, informações, onde a empresa tinha que ter 2 anos de existência, um capital magnificamente grande para o porte até da obra, e essa empresa não pôde participar. E ela tinha o melhor currículo, porque tinha a melhor tecnologia, o melhor pessoal técnico, mas não tinha o porte de obras do passado. Agora, isso é uma aberração. Candidato, desculpa, mas não ficou claro ainda como é que o senhor pretende mudar isso. Bom, as leis já existem, é que o pessoal não gosta de cumprir. E o governo é o primeiro a quebrar esse pacto, o primeiro a quebrar exatamente essas regras que ele coloca. Então, o presidente tem que exigir que os seus ministros coloquem em prática o que já está escrito. É muito simples. Leis desse país já tem demais. Eu não vou aqui, Bonito, sinceramente dizer que eu vou fazer uma nova lei. Elas já existem. Os bancos de desenvolvimento não cumprem. Você veja bem, você vai me dizer, mas você ataca muito a banco. Não é isso. Os bancos, o Banco Central tem uma norma que os bancos, ao captarem recursos, eles têm que captar o recurso da cadeia de poupança e aplicar na habitação. Vamos supor isso aqui. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Muito bem, meu caro empresário, minha cara empresária, eu lhe pergunto, quando é que você já viu um banco de Bradesco, BB, qualquer desses bancos grandes, especialmente Itaú, aplicar verbas na habitação equivalentes ao que ele capta de caderneta? Ao contrário, ele paga 0,5% ao mês para captar na caderneta de poupança, que dá 6% ao ano, e nos empresta esse mesmo dinheiro para descontar duplicada para a gente a 12%, 13%, 14% ao mês, nas regras de hoje, quando eram 70%. Então, é um Banco Central frágil. Existe um governo, mas o governo coloca lá no Banco Central o quê? Um banqueiro ou um futuro banqueiro? Coloca lá um burocrata que no futuro ele quer defender o emprego dele num futuro banco que ele vai se empregar. Nós temos que fazer um país mais sério. Eu não tenho a pretensão, honestamente, de dizer, vou chegar em primeiro lugar. Agora, participar do processo democrático, já estou participando e contem comigo. E eu conto com você, empresário, porque nós chegaremos lá e vamos colocar em prática o que já existe. Candidato do PTRB, Levi Fidelis, o senhor pode dar o seu último recado, a sua última mensagem aos empresários que estão assistindo ao senhor nesse momento. Meu caro amigo, minha cara amiga, meu empresário, eu também, como você, sou um pequeno empresário. Aos 22 anos, eu tenho 42 anos, eu pela primeira vez tive uma empresa e sei das agrúrias que nós temos de ter uma empresa, ter empregado, obter mercado para isso. A gente tem que bater nas 4 linhas, a gente tem que comprar, vender, ir a banco, descontar, a gente faz tudo. Eu, como você, sempre fiz isso. Eu me identifico porque eu sou um pequeno empresário, identifico com você. E tenho certeza absoluta que, assumindo a presidência da República, e não é difícil, eu vim para ser o desempate, o terceiro homem. Não existe Lula, Fernando Henrique, Quércia, Brizola, eu sou a renovação. Gente, olhem bem para mim. Vocês estão vendo o futuro presidente da República. Se não for agora, não tem problema. Aplique em mim como se aplicasse na caderneta de poupança. Aplique no futuro. Eu sou pequeno, empresário como você e sou representante de 50% dos votos desse país. Então, analisem bem. Não perca o seu voto olhando apenas quem está na frente e quem está atrás. Olhe quem se identifica com a sua plataforma. Olhe quem se identifica com as suas agruras. E Levi Fidelis é homem. Tenho certeza que, chegando à presidência da República, implementarei, colocarei em prática o que eu estou falando, porque eu venho das raízes e das bases de pequeno empresário. Candidato Levi Fidelis, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. TV Sebrae vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e voltamos no próximo programa. Até lá.